Uma das cidades mais lembradas no dia de Natal é Belém. Só que essa Belém pode não ser a verdadeira cidade natal de Jesus. Pelo menos é o que dizem os arqueólogos que conversaram com o correspondente Herbert Moraes. É na época do Natal que a cidade de Belém, na Cisjordânia, recebe o maior número de turistas. Milhares de pessoas vão à Igreja da Natividade, local onde Jesus teria nascido. Mas os peregrinos podem estar no lugar errado. Escavações, ruínas e citações do Antigo e Novo Testamentos são os principais argumentos dessa tese. Uma linha de arqueólogos e historiadores que acreditam que Jesus nasceu em outra Belém, a da Galileia. Na versão tradicional, Maria teria viajado mais de 100 quilômetros em um burro da cidade de Nazaré até Belém, onde Jesus nasceu. A Belém da Galileia fica muito mais próxima de Nazaré, apenas 7 quilômetros. Ió são os moradores mais antigos dessa outra Belém. No quintal de casa, o historiador mostra relíquias de 2000 anos atrás. Uma mulher grávida de 9 meses não conseguiria andar tantos quilômetros no lombo de um burro. Faz muito mais sentido que a Belém do nascimento seja da Galileia, afirma. Historiadores acreditam que os autores do Evangelho trocaram as Beléns para associar os locais do nascimento de Jesus e do rei Davi. Segundo a profecia bíblica, o Messias deveria ter a mesma linhagem que Davi. Em 1965, arqueólogos encontraram, onde hoje está essa estrada, uma igreja bizantina do século VI. O prédio era enorme e foi destruído pelos persas quando eles invadiram essa região 1500 anos atrás. Onde hoje está essa árvore, aqui embaixo, existe uma caverna. E era justamente este ponto, o altar principal da igreja. Para este arqueólogo, a caverna teria sido o local do nascimento de Jesus. Segundo Aviran, a igreja, que foi construída 6 séculos depois, tinha 40 metros de extensão. Como pode uma igreja desse porte ter sido construída por aqui? Sinal de que esse lugar tinha um significado. Jesus pode ter nascido aqui sim, afirma. Jesus was probably born here. Depois que divulgou a tese, o arqueólogo foi rebaixado de posto na Autoridade de Antiguidades de Israel e não recebe mais incentivos para outras escavações. Depois que divulgou a tese, o arqueólogo foi rebaixado de posto na Autoridade de Antiguidades de Israel e não recebe mais incentivos para outras escavações. As ruínas da igreja foram tampadas com asfalto. Até mesmo o Vaticano ignorou essa história. Eles acreditam na tradição e não querem que as escavações continuem. Eu, particularmente, acho tudo isso fascinante. No último dia da festa, que era mais solene, Jesus ficou de pé e gritou: Se alguém tem sede, venha a mim. E aquele que acredita em mim, beba. E como diz a Escritura, do seu seio jorrarão rios de água viva. Jesus disse isso referindo-se ao Espírito que deveriam receber os que acreditassem nele. De fato, ainda não havia Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns diziam no meio da multidão: De fato, esse homem é mesmo o profeta. O Messias não virá da Galileia? De acordo com a nossa lei, um homem não pode ser condenado sem primeiro ser ouvido e ter-se conhecimento do que ele faz. És tu também da Galileia? És tu também da Galileia? Examina as Escrituras e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um voltou para sua casa e Jesus também se retirou. O que foi? Tumulto na cidade. Caifás prendeu um profeta e ele está sendo interrogado agora. Quem? Um certo Galileu. Parece que os fariseus o odeiam muito. Um Galileu?
De quem falas? Não podes concordar em condenar esse Galileu. Ele é santo. Só vais atrair mais problemas para ti. Queres mesmo saber o que eu considero o problema, Cláudia? Essa província fétida, essa ralé imunda que está lá fora. Calma. Esse homem é um galileu, não é? Sim, ele é. Nesse caso, ele é um súdito do rei Herodes. Que seja julgado por Herodes. Esse homem é um galileu, não é? Sim, ele é. Vamos! Quem é? Quem? Meu filho! É a mãe do Galileu. Vamos! Primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se você estivesse com a sua mulher grávida, e ela tivesse de 9 meses, você teria coragem de pegar a sua mulher grávida de 9 meses, colocá-la em cima de um burro e andar com ela 150 quilômetros, que dá mais ou menos um dia e meio naquela época? Você faria isso? Pois bem, naquela época teve o censo romano em várias cidades, tanto como Samaria, na Galileia, na Judéia, em várias cidades teve. Naquela época existiam 3 cidades. Galileia falava aramaico, Samaria falava também aramaico e a Judéia que falava hebraico. Claro, não se esqueça, hebraico é uma cópia barata do aramaico. Pois bem, todo mundo diz que o Messias nasceu em Belém, Israel, Belém da Judéia. Hoje, se você pesquisar, você vai ver que Belém hoje, ou antes, ou sempre foi, Belém sempre foi na Cisjordânia. Toda vez que as pessoas vão em Israel, tem que atravessar a fronteira. Olha a mentira que eles fizeram. Ao ponto que chegou. Você chega em Israel pensando que lá é a Terra Santa que eles dizem. Você chega lá e aí quando você chega para visitar onde eles dizem que o Messias nasceu, você tem que atravessar um país. Você tem que sair, apresentar o passaporte, atravessar de Israel para Cisjordânia, onde fica Belém. Mas claro que o Messias não nasceu em Belém, nem da Cisjordânia, nem em Belém da Judéia. O Messias nasceu em Belém da Galileia. Note, Belém da Galileia, Belém da Judéia, de Nazaré até Belém da Judéia, que é a Cisjordânia, não é Israel, eles mentiram para vocês. Fica a 150 quilômetros, de Nazaré até Belém da Cisjordânia, que Judéia não tem Belém. A Belém, o que eles dizem onde o Messias nasceu, fica na Cisjordânia. Se você for em Israel, você tem que descer em Israel, e em Israel, chegando numa parte, você tem que atravessar a fronteira e ir para a Cisjordânia para ver onde eles dizem que o Messias nasceu. Claro, uma mentira, isso nunca existiu, o Messias não nasceu lá. Só que de Nazaré até Belém da Galileia são 7 quilômetros. Agora eu digo para vocês, meus irmãos, nosso José e Maria na época, o nome que nós reconhecemos hoje, isso não faz muita diferença pra gente, se é Miriam, se é José, isso aí importa a história, o contexto. Então, José e Maria saíram de Nazaré para ir para uma Galileia, para ir para uma Belém. Aí a história, farsa que eles fizeram, colocou Belém da Judéia, que não existe Belém da Judéia.
Belém fica na Cisjordânia, que é de Nazaré até Belém da Cisjordânia, que eles dizem que é a Judéia, são 150 quilômetros. Imagina uma mulher grávida de 9 meses, andar em cima de um burro, 150 quilômetros, para ir em Belém da Judéia, que é Cisjordânia, não é Israel, é na Cisjordânia. A farsa, meu, é uma farsa. E aí você analisando os mapas antigos, você vai ver que existe uma Belém, que de Nazaré até Belém da Galileia são 7 quilômetros. Para onde você acha que o José e Maria levaram o nosso Messias? Para Belém da Judéia, Cisjordânia, que eles falam que é Judéia, mas é Cisjordânia, 150 quilômetros, ou Belém da Galileia, que é 7 quilômetros. O censo dos romanos estava tendo em todos os estados naquela época, tanto em Belém da Galileia, como em Belém da Cisjordânia, que eles dizem que é Judéia, e também em Samaria. Em vários lugares estavam tendo censo. Então, quando José e Maria saíram de Nazaré para ir para o censo, era em Belém da Galileia. Eu vou mostrar o mapa para vocês, aí vocês vão analisar e depois vocês pesquisam para ver o que eu estou falando. Pois bem, então hoje vocês sabem que a farsa de dizer que o Messias nasceu em Belém da Judéia é mentira. Porque Belém não existe Belém na Judéia. Existe Belém na Cisjordânia. Então essa farsa acabou, não existe. O Messias nasceu em Belém da Galileia. Vocês vão ver o mapa aí e vocês vão conferir. Depois você entra no site e sai procurando os mapas mais antigos possível que vocês vão ver Belém da Galileia. Então, meus irmãos, só para confirmar para vocês hoje. Hoje é um estudo importante. O Messias era galileu, Simão Pedro Galileu, André Galileu, Tiago Galileu, João Galileu, Felipe Galileu, Bartolomeu Galileu, Tomé era Galileu, Mateus era Galileu, Tiago era Galileu, Judas Tadeu era Galileu, Simão era Galileu e Judas Iscariote, judeu. Todos esses, tirando Judas Iscariote, falavam aramaico. Judas Iscariote nasceu na Judéia. Tenta entender, meus irmãos, quando o nosso Messias escolheu os 12 apóstolos, ele escolheu 11 galileus e 1 judeu. Os 11 galileus falavam aramaico. Judas Iscariote falava hebraico. Não se esqueça, hebraico é uma cópia barata do aramaico. Nota, meus irmãos, o que o nosso Messias fez. Ele mandou uma mensagem para a gente. 12 são galileus. Desculpa, 11 são galileus. 1 é judeu. E quem traiu o nosso Messias? Não foi o judeu? Essa mensagem que o Messias queria mandar pra gente. Olha, escolhi 12 homens. 11 são galileus e 1 é judeu. Entendeu, meus irmãos? Judeu. Judas Iscariote era judeu. Quem perseguiu o nosso Messias foram os judeus. Quem mandou os romanos matar nosso Messias foram os judeus. Não tenho nada contra os judeus, mas a verdade seja dita. Eles colocaram a responsabilidade sempre em Roma. Então, meus irmãos, 11 apóstolos galileus falavam aramaico. Um apóstolo judeu era judeu e falava hebraico. Judas Iscariote era judeu, falava hebraico e foi o traidor. Essa é a mensagem que o nosso Messias mandou pra gente. Cuidado com os ensinamentos do judeu. Presta atenção, meus irmãos. Os judeus, os apóstolos, quando o nosso Messias morre, não se esqueça, o nosso Messias era galileu. Se você procurar nas escrituras antigas, você vai ver, todo mundo pensava que ele era samaritano, falava assim, você não é samaritano? Você não tem um demônio dentro de você? Falavam isso para o nosso Messias. Só que o nosso Messias é galileu. Ah, mas a salvação não vem dos judeus? Lógico que não, nunca vem. A salvação veio do céu, o pão da vida desceu do céu, lá de cima. Não estamos corretos ao dizer que és samaritano e que tens um demônio em você? Eu não tenho o demônio. Antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha própria glória, mas a quem a busque julgue a meu favor. Então, meus irmãos, o Messias era galileu. Os 11 apóstolos eram galileu. Um só, Judas Iscariote, era judeu que falava hebraico. Essa mensagem que o nosso Messias mandou pra gente era para isso. 11 galileu, o Messias era galileu, mais 11 apóstolos galileu, e Judas Iscariote era judeu, falava hebraico. O traidor, que pegava tudo e fazia as farsas. Hoje é a mesma coisa. Quando você pega as escrituras do Novo Testamento, meus irmãos, o Novo Testamento é todo
todo ele foi feito praticamente em grego. E aí você quer pegar o Novo Testamento em grego e traduzir para o hebraico, meus irmãos? Não existe isso. Quando esse hebraico nasceu, foi para confundir a cabeça das pessoas. O Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. Quando o nosso Messias morreu, ressuscitou, encontrou os 12 apóstolos, os 11 apóstolos, que o um já tinha morrido, se matou, o judeu traidor se matou. Então, meus irmãos, ali começa. Nosso Messias morre, ressuscita, sobe ao céu, desce, fica 40 dias andando na terra, naquela região. E aí fala para os apóstolos, olha, eu recebi o Espírito do Pai e agora vocês também vão receber. Então nosso Pai derrama o Espírito sobre eles, sobre os 11 apóstolos naquele momento. Naquele momento os 11 apóstolos recebem o Espírito do Pai e ali automaticamente eles começam a falar grego e latim, para poder ensinar até os confins da terra. Então, quando os apóstolos receberam o Espírito do nosso Pai, eles começaram a falar outras línguas, escrever outras línguas, através do Espírito. Eles não precisaram de uma escolinha de hebraico ou de aramaico, eles não precisaram. O Espírito, quando eles iam pregar em Roma, eles iam pregar em latim. Porque se você saísse para pregar na língua aramaica, o que ia adiantar? Ninguém ia entender. Se os apóstolos fossem na Grécia para pregar em aramaico, ninguém ia entender. Por isso que nosso Pai deu o Espírito para eles e eles automaticamente já sabiam falar e escrever o grego e o latim. Depois disso, o nosso Messias escolhe Paulo, ou Paulo de Tarso, ou Saulo. Escolhe Saulo. E de onde que é Saulo? Paulo, hoje nós conhecemos como Paulo, mas é Saulo de Tarso. E de onde que é o nosso irmão Paulo, o último apóstolo que foi escolhido? Nosso irmão Paulo, o último apóstolo, nasceu em Tarso. Antigamente era a Pérsia, hoje é a Turquia. Então dos 11 apóstolos, dos 12 apóstolos, 11 era Galileu e um hoje era da Pérsia naquela época, mas hoje é turco. Se você for falar, pode falar que não tem problema. O nosso irmão Paulo era turco, de Tarso. Naquela época era Pérsia, mas hoje é a Turquia. Então, 11 apóstolos, Galileu, nosso Messias era Galileu, só um, Judas Iscariotes, era judeu que falava hebraico. Paulo falava aramaico, os 11 apóstolos falavam aramaico. Nosso Messias falava aramaico, grego, latim, ele falava todas as línguas. Quando o nosso Messias ia ensinar, quando ele subia para a Síria, porque Tiro e Sidom é na Síria, ele subia para pregar lá, ele ia lá e falava em aramaico com as pessoas. E quando os gregos vinham falar com o Messias, ele falava em grego. Quando os romanos vinham falar com o nosso Messias, ele falava em latim. Nosso Messias já falava todas as línguas. Tanto é que os judeus perguntavam, olha, esse homem nunca estudou, como ele sabe todas essas coisas? Os judeus ficaram admiradas e diziam, como é que esse homem tem tanta instrução se ele nunca estudou? Minha doutrina não vem de mim mesmo, e sim de Deus que me enviou. Se alguém está disposto a fazer a vontade de Deus, saberá se minha doutrina vem dele, ou se estou falando por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo está buscando o seu próprio prestígio. Mas quem busca o prestígio daquele que me enviou é verdadeiro. Por quê? Porque nosso Messias já sabia falar o latim, falava o grego, falava o aramaico. Ele ensinava em todas as línguas já. Aí depois que ele morre, ressuscita, o nosso Pai, através do nosso Messias, derrama o Espírito sobre os apóstolos e ali eles começam a falar o latim e o grego. E ali ele sai falando em todos os países ali da Europa, que hoje é a União Europeia. Eles vão para a Grécia, vão para Roma e todos os países ali.